Para a opinião pública, esse assunto ainda é cercado de muito mistério. Acompanhe agora algumas das principais dúvidas da população sobre a clonagem de um embrião humano. Se é possível, através de um fio de cabelo, fazer a clonagem de um ser humano. Se é com qualquer célula do corpo que você pode fazer um clone humano. Quem responde é o biólogo molecular Luiz Fernando Lima Reis, especialista em pesquisa genética de um dos institutos de estudos sobre o câncer mais conceituados do mundo. Em princípio, é possível se clonar um embrião a partir de qualquer célula, por exemplo, da pele ou de um fio de cabelo, desde que eu consiga isolar o núcleo dessa célula. Grandes celebridades do mundo, se o clone dele também agiria da mesma forma que ele? Definitivamente não. A clonagem carrega apenas as características genéticas, as características físicas, as características intelectuais, as características espirituais, são produto da interação do homem com a sociedade onde ele vive. Em que será utilizado esse desenvolvimento genético? As células embrionárias obtidas a partir desse embrião poderiam ser utilizadas para a regeneração de órgãos defeituosos, órgãos doentes. Se durante a clonagem sair um ser defeituoso. A tecnologia disponível hoje indica que sim. É exatamente por essa razão, por acúmulos de defeitos, que essa tentativa nos Estados Unidos sobreviveu apenas 72 horas. Se vai demorar ainda a clonagem do ser humano? Eu não acredito que hoje a ciência reúna condições para clonar um ser humano. Na minha opinião, não existem razões, não existem condições técnicas, isso não é viável e eu gostaria de deixar claro que no Brasil isso é proibido. Veja a seguir, começa a reunião para formar o novo governo do Afeganistão. E os novos troféus de Daniele, uma menina brasileira. Vai ligar pra quem? Unibanco 30 horas, quero saber meu saldo. Vamos apostar quem consegue primeiro? Vamos. Tá na tela, tá na tela, hein? Vai. Tá aqui. Você empatou, hein? Empatou nada, ganhei. Não, empatou foi junto. Não, meu saldo é maior que o seu. Que engraçado, cara. Quero revanche, eu vou de fax. Vamos ver quem consegue o financiamento primeiro? Vamos. Unibanco 30 horas, a tecnologia dos seus sonhos. Se eu pudesse, eu mudava o mundo. No meu mundo ideal, não haveria disputa. Eu não teria que esperar por nada. Tudo andaria na velocidade que eu quisesse. E todas as portas se abririam para mim. Se eu pudesse mudar o mundo... Agora você pode. Chegou o GoTrend, o carro que vai mudar a sua vida. GoTrend, seu primeiro carro pode ser um carrão. Quem é número 1 para você? É quem está sempre ali do seu lado? Ou quem, mesmo à distância, continua muito próximo? Para muita gente, o número 1 é a vida toda. Para outros, alguém que ainda vai aparecer para a vida. Para o Nacional, você é número 1. Por isso, estamos aqui do seu lado, para sempre oferecer a você o melhor. Nacional Supermercados, a rede número 1 dos gaúchos. Existem lojas que vendem moda masculina por preços mais baratos que o Teva? É claro que sim. Mas nem de perto com a mesma qualidade de um produto Teva. E existem lojas que vendem artigos com a mesma qualidade dos produtos Teva? É claro que sim. Mas o preço? No mínimo 50% mais caro. O segredo? O Teva. E só o Teva. Tem indústria própria. É só comparar. Teva. A opção cada vez mais inteligente. 28 pessoas morreram num confronto entre soldados e guerrilheiros leais a um governador rebelde hoje nas Filipinas. Os rebeldes foram encurralados por militares em Zamboanga durante a madrugada e reagiram fazendo reféns cerca de 160 civis. Muitos foram libertados mais tarde. Alguns moradores descalços e de pijamas conseguiram fugir dos combates. Outros ficaram sob a mira dos guerrilheiros. As cenas dramáticas foram transmitidas em cadeia nacional de televisão. Começou hoje na Alemanha a reunião entre os líderes das facções afegãs e representantes da ONU para discutir a formação de um futuro governo para o Afeganistão. Nem parecem os velhos inimigos responsáveis por 20 anos de guerras e massacres. Em torno dessa mesa, os representantes de 4 grupos afegãos se propõem a dividir o poder, em vez de lutar por ele.
Vocês não podem permitir que os erros do passado se repitam, disse o enviado da ONU que organizou o encontro. O que a ONU sugere é a criação de um gabinete com 15 integrantes e um parlamento com 120 deputados indicados pelas tribos e etnias do país. Um governo de transição para durar no máximo 2 anos, até que uma loia jirga, a tradicional reunião de todas as etnias, decida o futuro do país. Entendemos que não existe glória quando se mantém o poder à força, admitiu o representante da Aliança do Norte. Achamos que todos devem participar do governo. Todos exceto o Talibã. O ministro das Relações Exteriores da Aliança, Abdullah Abdullah, foi enfático. Não vejo lugar para a milícia que derrotamos. Ela é parte do problema e não da solução. Os representantes dos outros 3 grupos, formados inclusive por mulheres, concordam. Para eles, o novo governo deve se basear no Islã, mas no Islã da tolerância. Não é só amadurecimento político. Os líderes afegãos querem o equivalente a 50 bilhões de reais para reconstruir o Afeganistão. E eles sabem que para receber essa ajuda internacional, precisam trocar as armas pela diplomacia. No cenário da guerra, no Afeganistão, um cinegrafista sueco de 42 anos foi morto por bandidos. Por telefone, de Cabul, Cristiana Mesquita. A equipe de Ulf Stromberg estava hospedada nessa casa em Talican, no norte do país. De madrugada, 2 jovens mascarados com rifles roubaram câmeras, telefones, computadores e dinheiro. Ulf estava dormindo e se assustou com o barulho. Foi morto a queima-roupa. O cinegrafista foi o 8º jornalista assassinado no país desde o início da ofensiva americana. Na Suécia, a direção do Canal 4 decidiu chamar de volta os profissionais que estão cobrindo a guerra. Aqui em Cabul, os jornalistas estrangeiros estão todos no mesmo hotel, o que, de certa forma, tornou o prédio um alvo em potencial para os terroristas. Ninguém entra ou sai sem ser identificado. Nenhum carro pode se aproximar. E o grande desafio para as equipes é chegar a Kandahar, porque as estradas não são consideradas seguras. Foi controlada depois de 3 dias a rebelião num presídio da Aliança do Norte em Mazar-e-Sharif. A Aliança teve de pedir reforço para acabar com a rebelião no forte. Não só de soldados da própria milícia, mas também de forças especiais aliadas. Segundo a Aliança do Norte, todos os rebelados talibãs foram mortos. O presídio fica perto de Kunduz, cidade tomada pela Aliança depois de mais de 1 semana de combates. Os moradores dizem que 300 civis morreram na ofensiva. Hoje a população ouviu música no meio da rua, algo proibido pela milícia talibã, e aproveitou para fazer compras. Mas algumas regras estão mantidas. Nas ruas de Cabul, guardas da Aliança proibiram uma equipe de TV de gravar entrevista com uma mulher sem a burca. Uma outra conseguiu falar e disse que espera que a conferência de Bonn resulte em melhores condições de vida para as afegãs, mas diz que usa a burca porque ainda há terroristas escondidos pela cidade. 12 anos depois de serem expulsos do Afeganistão, os russos estão de volta ao país. Aparentemente, a missão é apenas técnica e não militar. Já os fuzileiros navais americanos fincaram a bandeira dos Estados Unidos na base montada na região de Kandahar. Durante todo o dia, centenas de fuzileiros navais americanos continuaram a desembarcar no Afeganistão. Quando o número de soldados chegar a 1.100, a intenção de transformar a improvisada pista de pouso de Dolange, a 90 quilômetros de Kandahar, numa base avançada de operações, vai ter sido alcançada. No comando central da operação militar na Flórida, o general Tommy Franks disse hoje que os fuzileiros americanos operam num regime de total autonomia de 30 dias. Não precisam de água, comida ou munição. Mas isso não quer dizer, segundo o general, que a permanência deles vai ser de apenas 1 mês no país. As forças americanas, segundo o general Franks, estão visando 2 áreas na busca a Osama Bin Laden e a liderança do Talibã. A primeira é Kandahar e a área vizinha. A segunda é a região entre Jalalabad e Tora Bora.
Além disso, o Comando Central diz que forças especiais americanas e inglesas já identificaram 40 locais no país que podem ter sido laboratórios improvisados para a produção de armas de destruição em massa. Seriam armas químicas, biológicas e talvez até locais de manipulação de material nuclear. E agora, 2 aliados históricos, depois adversários durante décadas, voltam a conviver pacificamente estando armados. 88 soldados russos desembarcaram em Cabul para ajudar a localizar minas e construir um hospital de campo. Eles foram enviados pelo Ministério de Emergência da Rússia, mas carregam as Kalashnikovs mais modernas que existem. Aqui em Washington, o Departamento de Estado diz que a assistência russa é positiva. Essa é a primeira vez que americanos e russos estão no mesmo lado, num teatro de guerra, desde que eles apertaram as mãos na Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, desde os ataques de 11 de setembro, o clima de insegurança tem aumentado a procura por um serviço conhecido dos brasileiros, a blindagem de automóveis. Esse carro já era um dos mais populares aqui nos Estados Unidos. Agora é um dos mais procurados para ser blindado. Antes dos atentados de 11 de setembro, essa oficina na Califórnia blindava 3, 4 carros por mês. Hoje são 30 blindados, com vidros à prova de balas. Interior à prova de gás lacrimogênio, pneus que conseguem rodar mesmo furados. Alguns resistem à explosão de uma bomba. Completo, ele pode custar até $250 mil. Os clientes são políticos, executivos, milionários que querem se sentir mais seguros. Para garantir que tudo vai dar certo com a blindagem, especialistas em balística são chamados para dar consultoria. De baixo e de alto calibre. Esse material de cerâmica resiste às balas muito bem. Na oficina, cheia de encomendas, o dono brinca. Se eles não fizerem certo, os clientes não voltam. Nós fazemos tudo certo. Pela procura, o preço do blindado parece não ser um problema. O combustível também não deve ser. Com a blindagem, o carro passa a consumir muito mais. Ele faz, em média, 2 quilômetros por litro. Sem a blindagem, a média é de 8, 9 quilômetros por litro. Essa parece ser a única ameaça para os blindados. Uma explosão no preço dos combustíveis. A blindagem mais eficiente, que protege até contra bombas, aumenta o peso do carro em mais de 1 tonelada. Uma comitiva americana chegou hoje ao Oriente Médio, minutos depois de um dos mais sangrentos atentados das últimas semanas. Atiradores palestinos mataram 2 israelenses numa estação de ônibus de Afula, norte de Israel. 50 pessoas ficaram feridas, 4 em estado grave. Os terroristas da Jihad Islâmica assumiram a autoria do ataque. Mais tarde, na faixa de Gaza, um palestino matou uma israelense e feriu 2 pessoas. O atirador foi morto em seguida. A autoridade palestina condenou os ataques. Os enviados americanos querem discutir o fim da violência entre israelenses e palestinos. O Bayern de Munique da Alemanha conquistou hoje o Mundial de Clubes em Tóquio. A decisão foi contra o Boca Juniors da Argentina e o gol da vitória por 1-0 saiu no segundo tempo da prorrogação. Cofu aproveitou a sobra. No Bayern jogam os brasileiros Elber e Paulo Sérgio e essa foi a segunda vez que o clube ganhou o título. A ginasta Daniele Hipólito enfrentou uma situação nova no último torneio que disputou. Era a primeira competição dela desde o pódio no Campeonato Mundial. A estreia da pequena brasileira no universo das favoritas. Daniele Hipólito desembarca com resultados históricos. Essa cena não é nova. Há menos de um mês, ela trazia da Bélgica uma medalha de prata do Campeonato Mundial. Hoje, ela voltou da França depois do Torneio Internacional de Marselha, que reuniu algumas das melhores seleções do mundo e convidados, entre eles o Flamengo. Ganhou um troféu de bronze nas barras assimétricas, prata no individual geral e ouro na especialidade dela, o exercício de solo. E pela primeira vez, recebeu do mundo da ginástica o tratamento de estrela. Todo mundo conversou com a gente, com os técnicos da Rússia, o Ricardo conversou com o técnico da Romênia, coisa que nunca tinha acontecido assim. Só o que falta à carreira da Daniele Hipólito é uma medalha olímpica, que ela vai tentar em Atenas em 2004. E lá, ela pode realizar também um outro sonho, um sonho de família. Espero que meu irmão vá comigo para a Olimpíada de 2004 em Atenas. Não é um sonho muito distante, não. No último fim de semana, enquanto Daniele brilhava na França, Diego Hipólito, de 15 anos, conquistava 7 medalhas no Campeonato Brasileiro Juvenil em Curitiba.
3 de ouro, incluindo o título individual geral. A gente já pediu pra Geni e Wagner ter mais uns 5 filhos, assim, aí a gente não vai ter problema. Diego, novo campeão da família, ainda se assusta com os efeitos das primeiras vitórias. Ai, não tem como não, vergonha. Aos poucos vai se soltando. Me dedicando bastante ao esporte, pra tentar chegar a uma Olimpíada, igual a Dani chegou. Ainda faltam 3 anos para os irmãos Hipólito realizarem tal façanha, juntos nas Olimpíadas, para orgulho dos pais e do Brasil. Para vencer a prova de solo do torneio de Marsella, Daniele superou a romena Andrea Raducan, a melhor ginasta do mundo. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã.